Jesus, o ministério dele foi em 3 anos. Foram 3 anos muito intensos, mano. E a gente fica brincando de ser cristão aqui na Terra, mano. Eu tô com 35 ou 36, não lembro mais ou menos. Não lembro a idade? Não lembro, mas minha esposa que me ajuda. E a gente fica muito patinando, cara. Sim. Mano, você pode ser arrebatado amanhã, mano. Qual que foi o legado que você deixou? Desde quando Deus me chamou, exemplo, na minha juventude, eu era da congregação cristã, né? Quando eu era criança, eu ia pra congregação cristã e tal. Depois, na adolescência, né? Desviei, eu tocava samba, né? Eu cantava música do mundo, né? Mas sempre quando eu ia orar, eu orava o Pai Nosso, que era a única coisa que eu sabia orar. E eu falava pra Deus, me chama quando estiver no fim dos tempos, que eu vou entender que não tem tempo de voltar atrás. Eu entendia isso, eu peguei esse feeling, eu sabia. Então quando Deus me chamou, isso em 2008, sei lá, 2000. Quando Deus me chamou, eu já entendia que eu estava no fim dos tempos, que era o momento. Por isso que desde lá não tinha nem possibilidade de passar na minha mente, vou voltar atrás, não tem como, porque eu entendi isso profeticamente, entendeu? Que chegou o tempo do fim, exatamente, somos a última geração, não tem como voltar atrás. Eu entendo isso no meu espírito, entendeu? E eu creio que muitos entendem isso hoje. Cara, não. Não? Você acha que não? Não. Eu não entendo. Cara, eu tô... Não, eu digo assim, aqueles que estão exercendo. Eu creio que eles entendem essa imediação da volta de Jesus. Aqueles que fazem o que é sério, o que eu quero dizer. Então, mas eu tô te falando. Eu tô procurando pessoas... Você entende isso no teu espírito? Sim, pô. É disso que eu tô falando. Aqueles que verdadeiramente, né, estão fazendo o trabalho de Deus, pregando o verdadeiro evangelho, eles entendem que somos a geração. Então, mas cara, eu tô vendo muita gente se perdendo no que você acabou de falar, mano. Pregando outras coisas que não é salvação. E aí eu falo, cara, tem tanta gente morrendo, mano, sem ouvir a palavra real de Deus. A gente coloca Deus numa caixinha e fala, Deus, me ajuda aqui nesse momento e pronto, mano. E aí eu esqueço que, tipo... 1 bilhão de pastor no mundo. Deus precisava me levantar? Lógico. Não, sinceramente, Deus precisava de mais uma igreja aberta igual a minha. Na minha rua tem 200 igrejas. E quantas elas por isso que eu tô falando. A partir do momento que não tiver aqueles que façam, Deus sempre vai levantar aqueles que vão fazer, Rafa. Deus é onisciente. Ele sabe o que ele está fazendo. Não importa que as pessoas não façam aquilo que deveriam fazer. Deus sempre vai levantar aqueles que vão estar dispostos a fazer aquilo que Deus verdadeiramente chamou, então, entender no tempo. E a gente tem que fazer isso rápido, porque, mano, pode ser amanhã, mano. Por isso que eu não negocio. Tudo que a gente faz, eu não tenho negociação. Às vezes as pessoas entram, as pessoas tentam se aproximar da gente e tudo mais, ou esperam, não sei o que esperam da gente e tudo mais, e às vezes esperam ouvir aquilo que quer ouvir e não vai ouvir. Vai ver eu ser esse pastor que eu sempre fui, eu não mudei nada, desde quando eu me converti, tipo, eu sou a mesma pessoa. E até quando eu era ímpio, o tipo da forma de eu falar em sinceridade, e a forma de dizer as coisas na cara das pessoas, não me importar o que vão pensar ou não, sempre fui assim, na verdade. Então quando eu só vim para Cristo, Cristo só me moldou mais de acordo e mais parecido com Ele, né? Tirando aos poucos a arrogância, porque muitas pessoas ainda me têm como arrogante, só pelo fato de eu ser sincero e falar aquilo que ela precisa ouvir, muitas pessoas me têm como arrogante. Um exemplo, quando eu falo um exemplo do pós-tribulacionismo, que é um grande erro, eu tenho a convicção dentro da palavra. Aí muitos têm isso como arrogância, aí não importa ser pré ou pós, lógico que importa, de acordo com a Bíblia, sim. Aí muitos têm isso como arrogância, não é? É a convicção daquilo que eu entendo da palavra. E se eu não fizer aquilo que eu tenho para fazer com excelência, Deus vai cobrar isso de mim depois, não é dele. Por isso que eu não posso me importar com o que as pessoas vão pensar a meu respeito. Só exercer aquilo que Deus de fato me mostra e me chamou. Então, mas e é isso que eu tô falando que falta, mano. E, tipo, é importante você... Cara, eu tenho convicção na palavra de Deus. E eu vou pregar isso até o final. Sim. E esse é meu legado. E eu não tenho tempo pra ficar perdendo com você, que acreditando em ao contrário. Pra mim seria muito mais fácil, Rafa. Eu, por exemplo, abrir meu canal e fazer aquilo que eu mais sei fazer, criação. Se você mesmo vê o meu trabalho, né? As pessoas nem conhecem. E eu já te falei, cara, é top, mano. Então, tipo assim, eu poderia viver de uma forma assim, mas eu sempre abro mão daquilo que Deus, pra fazer o que Deus quer. Cara, não é abrir mão. As pessoas não têm noção. Mas não é abrir mão. Rafa, não, é de fato abrir então, mão, sacrifício. Mas uma escolha. Eu escolho fazer. É isso. Mas eu trabalhava na Record. Eu poderia crescer lá. E quando Deus me deu a oportunidade de abrir meu escritório, minha empresa, eu abri mão disso e tudo mais. Chegou no momento, se Deus falar, abre mão da tua empresa, eu abri mão praticamente da minha empresa pra ficar com escatologia na veia. Eu tenho 6 filhos pra sustentar, mano. Sabe que loucura é essa? Você abrir mão de algo pra viver algo que Deus tá mostrando no momento. E eu fechei a porta do meu escritório pra tentar atender a escatologia na veia, porque eu não conseguia antes. Atender um monte de gente chegando no escritório lá e tá fazendo live, eu não conseguia. Eu falei, tem que tomar uma decisão. Fechei a porta do escritório, comecei a atender só clientes fixos e tudo mais. Aí chegou um momento agora, que essa questão, e aí depois que eu precisei fechar o canal? E aí?
Ai, dói meu coração. As pessoas não entendem isso, Sim, aquilo que a gente faz como auto-sacrifício por elas. E muitos não vão reconhecer. Muitos vão olhar pra você e vão querer que vão bater palma pra sua derrota mesmo. Entendeu? Só que eu entendo. Muitos estão esperando a sua derrota, Sim, irmão. mas biblicamente isso é maravilhoso porque Jesus mesmo disse, se o grão de trigo não cair e morrer, ele não pode gerar fruto, mas se ele morrer, ele vai gerar fruto para a vida eterna. Então até isso que aconteceu com a gente foi aquela morte, a tipologia da morte de Cristo, para quando ressuscitarmos, vamos gerar mais frutos do que éramos antes. Hoje as pessoas estão mais sedentas do que antes, tanto que a estratégia que entende de Deus, o que eu falei para eles quando eu fechei o canal, eu falei assim, agora vão para os outros canais, assistam, vejam o conteúdo e vejam se saciam vocês. O que nós temos para oferecer é esse evangelho. Agora vão e vê se aquilo que os outros estão pregando saciam vocês. E muitos deles, pastor, não dá para ouvir mais nada. A gente quer ouvir a palavra, a gente quer ouvir o verdadeiro evangelho, isso que o senhor tem a dar. Entendeu? E isso, a gente volta com mais credibilidade do que antes até. Com os últimos cumprimentos que teve proféticos, 5 de uma vez, numa semana. Detalhes incríveis que Deus deu. Entendeu? A gente volta com muito mais vida do que tínhamos antes.